Eu sou Leandro Viana e o episódio 6 de Fundação nos mostra que esse xadrez intergaláctico tá pegando fogo, porque enquanto a Gale manipulou a Alvorada para a destruição de Calgan, o nosso mulo ele faz uma partida mais ofensiva. E talvez a grande questão aqui, pessoal, porque assim, ó, eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? É se o grande vilão da temporada é realmente o mulo, ou se a inocência, a ingenuidade do Magnífico esconde a pessoa ali que está mexendo as cordinhas. Mas a cereja do bolo é o encontro das bestes, da Gale e da Demizinha, porque aqui a gente vai falar de buraco negro, da reprogramação da nossa Android, enfim, tá pessoal? Aumenta o volume, porque depois da vinheta é hora de falar de todos os detalhes desse episódio de Fundação. E vamos diretaço para o encontro Gale e Demerzel, porque ele é impactante se a gente pensar assim o quanto se conecta lá com o primeiro episódio da série, né? No começo a gente tem a Android putaça mostrando o porquê dos robôs serem considerados assim mega perigosos. Ela tá com um chip que inibe de usar assim os 100% dos seus poderes e de boaça poderia ter matado a Gale. Então a Demerzel, ela é tipo uma exterminadora com uma tecnologia mais avançada do que a Skynet poderia ter. Então, sério, assim, imagina ela com o poder máximo, gurizada. E outra coisa muito foda é que a Demi, de certa forma, ama os clones, ela tá triste ali pela morte do Alvorada, porque ela criou aquele ser, ela tem um carinho especial, é uma fúria maternal. E a gente tem meio que uma revelação que a mamãe Demi literalmente ajudou o Seldon a construir a psicohistória, aquele discurso sobre a fundação, sobre a Era das Trevas, lá no julgamento imperial, era todinho para Demerzel. E daí a Gale só sobrevive a esse ataque aí porque ela diz que é a própria personificação viva ali do plano final do Seldon, tá ligado? Então ela entrega que existe uma segunda fundação do mesmo jeito que a Demerzel tem o seu plano B quando a dinastia cleônica sai do rumo esperado. E daí, meus queridos, algo interessantíssimo aqui é a conversa sobre o tempo ele não ser linear, que a Gale, assim como os espaciais, e aí eles conseguem enxergar o futuro, entre aspas, né? Exatamente por causa dessa não linearidade. A Demerzel exige provas dessa habilidade. A Demizinha sabe que a Gale fala a verdade, porque a Gale descreveu algo que a própria Demerzel ali vivenciou. Ela sempre esteve consciente quando as naves se dobram e viajam pelo tempo, por exemplo. Ela até dá ali o clássico sorriso de quem sabe, de quem entende do assunto. Mas a Demerzel, ela quer experimentar essa sensação assim. E, vendo a visão da Gale, sabemos que o confronto com o mulo vai então acontecer na Biblioteca Imperial de Trantor, aquela que o Alvorada foi visitar, mas com a Demi forçando essa visão aí para saber mais detalhes. Isso faz a Gale então ter ali um ataque cardíaco. E meus amigos, que cena incrível da Demi ali usando as mãos como um desfibrilador para reiniciar o coração da Gale. E aqui a gente precisa então conversar sobre dois tópicos. Tá? Primeiro, a Demerzel fala que em 4 meses a Gale vai estar orbitando ali a ergosfera de um buraco negro. Ela detectou ondas gravitacionais, né? Um ruído baixo demais para os humanos ouvirem. E essas palavras aí nos levam direto para Invictus. Até porque Seldon falou que o caminho da Gale levaria ela para Invictus. E acredito que o Crepúsculo esteja então usando a Invictus de certa forma para criar a Estrela da Morte. Mas vamos aos pouquinhos aqui, tá? O roteiro nos leva a acreditar que talvez o buraco negro ele vai surgir ali em Trantor, né, na destruição do planeta. Mas eu acho que a Gale não vai estar literalmente dentro de um buraco negro. Talvez ela esteja na Estrela da Morte do Crepúsculo. Ela pode estar lá sem estar morta, né? E aqui a gente pode então entrar na física. Porque o tempo ele não é linear em um buraco negro. Não tem ali avanço ou retrocesso. O tempo é infinito, mas também dá para se moldar. Então é algo complexo, né? E como todo esse papo deve acontecer lá no final da temporada,
pode ser então a maneira que a Gale vai saltar para o futuro, vai para a próxima crise, né? Por causa da dilatação gravitacional. Então a Gale pode ficar pouco tempo nesse lugar, enquanto os anos se passam pela galáxia. Isso poderia permitir então a Gale em viajar no tempo, novamente entre aspas, sem precisar entrar em criogenia. É uma maneira que eu enxergo que conecta buraco negro com a Estrela da Morte lá do Crepúsculo. E tudo isso, né, que a Demerzel enxergou, eu acredito que é um alento, é um pouco de esperança para ela. É talvez aí a primeira vez que a própria Demi acredite que existe uma maneira de escapar, porque a Demerzel se assustou com a visão lá do buraco negro. Eu acho que ela se esforçou para esconder assim, o quanto tudo aquilo deixou ela abalada. E aqui eu entro no segundo tópico, porque tivemos, né, uma reinicialização forçada. Eu não duvidaria que isso desativasse as leis impostas pelo Cleon I, e nos próximos episódios a Demizinha ela vai estar fingindo ser 100% leal ao Império enquanto decide o que vai fazer em seguida. Ou sei lá, que isso tenha danificado ao ponto de aos poucos a Demi ela conseguir desativar totalmente. E dá até para entrar em questões filosóficas da Demerzel, ela ter se apegado tanto aos Cleons como uma mãe, e ainda ela fique de certa forma ao lado dos clones. E só para fechar esse arco final aqui do episódio, é tipo a Gale vendo a merda que fez, né? Ela estragou tudo, mano. Ela meio que contribuiu para os planos do Mulo quando destruiu ali a frota imperial. Então o Mulo, ele foi atrás das naves da Fundação e agora Trantor não tem mais defesa. Realmente a profecia vai se concretizar com essa batalha Gale versus Mulo lá em Trantor. E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E agora aqui, ó, vou dar uma dicaça deliciosa para vocês, para quem curte jantar aqui, ó, enquanto eu conto todos os detalhes do episódio. Te liga só. Imagina saborear uma deliciosa refeição italiana no conforto da sua casa, podendo assistir o teu filme ou série do coração, hein? Com a Italian House isso é possível sim. Então dê o primeiro passo para uma refeição inesquecível, onde vocês podem escolher entre massas, risotos ou nhoques. Todos pratos feitos com ingredientes frescos e de alta qualidade. É um sabor que vai encantar o seu paladar. E fazer o seu pedido na Italian House é rápido e fácil. Acesse o site ou manda um WhatsApp para sua unidade e rapidinho o sabor da Itália estará na sua porta. Fresquinho e pronto para ser degustado. A comida italiana, ela é feita aí para ser compartilhada e na Italian House cada refeição é feita com carinho e a qualidade que você merece. Traga a verdadeira experiência gastronômica da Itália direto para o seu lar e celebre os bons momentos com os melhores sabores. E para completar essa experiência deliciosa, que tal um tiramisu, hein? Feito de forma artesanal, esse doce clássico italiano vai fazer você suspirar de prazer com a sua cremosidade e sabor incomparável. A Italian House, ela entrega muito mais do que comida, meus queridos. Entrega uma experiência única, feita com amor e os melhores ingredientes. Faça o seu pedido agora e viva o sabor da Itália sem sair de casa. E rapidinho sobre o Alvorada, nossa, pra mim ele tá vivíssimo, sem corpo, sem morte. E tudo bem a Demerzel falar sobre os nanites, né? Eles não transmitirem mais sinal de vida. Mas se colocaram lá ele num traje espacial, pô, é porque tem alguma coisa, meus queridos. E se eu tivesse que criar uma teoria, eu até diria que foi o Crepúsculo que salvou ele, já que ele estava em uma nave quando recebeu aquela mensagem do Alvorada. E agora eu queria saber se vocês já pararam para pensar no grande paradoxo do Mulo. Porque a Gale só sabe dele, né, o nome dele, porque se projetou para o futuro, viu uma batalha de Trantor, né, foi assim que ela ficou então sabendo da segunda fundação composta por mentálicos. E já o Mulo, ele sempre foi assombrado por sonhos com a Gale. Eu acredito que isso seja por causa da própria fundação, de recrutar mentálicos pelo universo ali. Só que o Mulo, ele só soube da confirmação que o sonho era real quando entrou lá na mente do Preacher, né? E daí eu gosto do ator que faz o Mulo. Ele tem ali uma cara de louco, mas ao mesmo tempo ele se mostra poderoso. E meus amigos,
eu tenho certeza, assim, ó, que no mínimo o Magnífico tá trabalhando pro Mulo, no mínimo. Eu tenho certeza que ele ajudou nessa invasão aí de Nova Terminus, quando tocou aquela música pro pessoal e todo mundo só se deu conta, então, da merda que estava acontecendo literalmente quando estavam todos dentro do cofre. Eu disse no mínimo, porque o grande plot twist é se o Mulo for um fantoche do Magnífico. Ele se esconde atrás dessa aparência de um homem frágil, um oprimido para manipular através da bondade dos outros. E daí ele tem essa conquista de uma forma que a força bruta jamais conseguiria fazer, sabe? Ele tá atacando a Fundação em segredo, sem sujar as mãos. E tudo isso se conecta com a abertura do cofre, onde temos Seldon, né, da inteligência artificial, surgindo como o grande Messias, mas que na verdade ele teve ali um piripaque do Chaves. Mano, assim, ó, genial que o Seldon não fazia ideia da existência lá de um pirata espacial com poderes mentálicos e tá querendo dominar toda a galáxia, tá ligado? Esse Seldon tava pronto para resolver a terceira crise como se fosse apenas uma disputa ali entre fundação e comerciantes. O cara achava que ia ser tipo a ONU e intermediar a relação. E daí eu tenho certeza que o Seldon digital ele foi deixado de propósito no escuro, já que é a segunda fundação que vai cuidar da crise lá do Mulo. E assim que esse Seldon percebeu que ele não tinha as probabilidades para enfrentar essa crise, ele simplesmente deu no pé, né? Mandou um hasta la vista, baby, e vocês que se virem. Tipo, ele entendeu que era só um peão nesse jogo aí, né? Esse jogo de xadrez e falou, isso não é problema meu. Sério, esse Seldon é praticamente ali o Mágico de Oz do futuro. Daí eu acredito que Gale deve ter um arquivo com o Seldon 2.0, que o outro Harry vinha trabalhando nesses 150 anos, para dar uma atualizada nessa psicohistória do cofre. Já até vejo a Gale ela chegando como uma técnica de informática ali e vai mudar o Windows desse Seldon do cofre. E antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui, eu quero fazer um convite para vocês, para todos participarem do Clube Nerdverso. Tem 3 níveis, planos a partir de R$ 4,90. O maior prêmio é o nosso grupo do Whats. Todo dia conversamos de filmes, de séries, do dia a dia, de fundação. É muito bom. É um grupo muito legal de pessoas ali. E todo mês um membro é sorteado para ganhar um super prêmio. E também toda semana tem sorteios de ingressos de cinema, tá, pessoal? E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês, né? E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser fazer parte do clube, para quem quiser saber todos os benefícios que concorre aí ao ajudar a gente e entrar para esse grupo lindo. E agora, antes de falar do Irmão Dia, eu queria dizer que esse episódio, nossa, focou muito nos peitorais, porque a roupa do Toran e da Demerzel, né, tirando o Radiante, tem, de certa forma, uma semelhança. Eu acho que os roteiristas eles estão com muito tesão nessa temporada. Vale lembrar que no episódio passado, nossa, deram um close nos peitorais e na bunda do Gigânticos Preacher, né? Mas aqui, ó, falando sério, o Irmão Dia, ele é um grande romântico, tá? Porque ele vai atrás da namorada, leva docinhos pra ela. E se no episódio passado eu senti pena do Alvorada, dessa vez eu senti pena do Dia. Ele tentou de todas as formas falar que a Song e ele eram apaixonados, almas gêmeas, sabe? Tentou manipular a guria usando lá a informação que ela conheceu um robô, que, pô, o robô é um deus pro culto da herança. Então ele tentou manipular a fé dela para que ela se apaixonasse novamente. Talvez eu nem devesse ter pena do Dia, porque isso mostra que os Cleons, eles não conseguem fugir assim da própria natureza de serem ruins, sabe? Mas o Fatality foi quando a Song ela apresentou a sua companheira de vida, dizendo que talvez a antiga Song falava que amava o Dia porque tinha medo do que aconteceria caso o amor não fosse retribuído. Então nessa hora eu senti o coração do Dia se quebrar, sabe? Mas vamos lembrar que o Dia ainda tem aquela ferramenta da Demerzel em mãos, né? Ele pode, de certa forma, negociar algo e sim, talvez ele soubesse que existia aí uma probabilidade da Song não querer voltar para casa, para Trantor, ou para viver ali uma linda história de amor. E daí
dia pode então usar a herança para libertar Demerzel da programação, né, que prioriza o Império. E vocês podem estar se perguntando, né, que isso não tem nada a ver, não faz sentido. O Dia odeia Demerzel, né, pelo que ele fez com o amor da sua vida. Mas calma, calma o coração, meus queridos. Me diz aí quem que o Dia odeia mais do que a Demerzel? E a resposta é simples. O Cleon I. E a melhor maneira de se vingar do Cleon I é com seu próprio clone destruindo a dinastia genética com a ajuda de Demerzel. Mas comentem aí o que acharam do episódio, mandem as suas teorias. Nos encontramos semana que vem aqui no próximo vídeo. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.